Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui mais uma aula, né? Nossa segunda-feira, dia 24. Nós vamos iniciar, pessoal, fazendo a correção, né? Utilizando aqui o livro didático de vocês. Nós vamos iniciar fazendo a correção das atividades da semana passada. Foi a atividade 1, 2 e 3 da página 173 sobre polinômios, né? Vamos revisar um pouquinho aqui como foi a nossa aula da semana passada, né? Onde a gente viu polinômios, a gente viu basicamente o conceito, né? O conceito básico de polinômio. Essa primeira questão, ela pede exatamente isso. Ó. Classifique cada expressão em polinômio ou não polinômio. Para você classificar essas questões como polinômio ou não polinômio, você vai lembrar que um polinômio ele vai ter sempre o seu expoente sendo um número natural, né? Então você vê aqui o seguinte, ó, na primeira questão. Na primeira questão, você tem que, na letra A, px é igual a 1/5 de x elevado à quarta menos 3x. Nesse caso, sim, ele é polinômio. Você marca ele como sendo polinômio, certo? Na letra B, você tem x sobre 2 menos 3x ao quadrado menos 7. Também é polinômio, né? Marca também como sendo polinômio. Na letra C, aqui, ó, você tem o seguinte: 3x ao quadrado mais 3x menos 1 sobre x. Esse 1 sobre x aqui, ó, você vai perceber o seguinte: esse expoente ele não vai ser um número natural, ele vai ser um número negativo, não é? Então não é polinômio, nesse caso aqui da letra C, não. Na letra D, você tem 5x elevado a menos 1. Se está negativo, também não é polinômio, ok? Na letra E, você tem raiz, menos raiz de 2x elevado a 8, menos 7x elevado a 4, mais 2/3 de x, menos 1. Nesse caso, sim, esse caso aqui é polinômio, sim. Você vai ver o seguinte, ó. Essa raiz do 2 aqui, ele não quer dizer nada, não. Como na letra F, você vai ver o seguinte, a raiz quadrada de x. Então nesse caso aí, não é polinômio. Ela não é um número natural, a raiz quadrada aí no caso do x. Ok? Para a questão 2 pede para você determinar apenas o grau do polinômio. O que é o grau do polinômio? O grau do polinômio vai ser o maior expoente, não é, que esse polinômio vai ter. Nesse caso aqui, ó, na questão 2, vou mostrar aqui para vocês na folhinha. Nesse caso aqui você vai ver o seguinte: na letra A, nós temos x elevado a 8, e temos x ao quadrado e x elevado a 7. Qual é o maior número natural? O maior número natural é o 8. Então, nesse caso aqui, ele é um polinômio de grau 8, ou de oitavo grau. Na letra B, nós temos x ao quadrado e nós temos x ao cubo ao quadrado. Esse ao cubo ao quadrado aqui, ó, é uma potência. 3 ao quadrado vale 9. Então, qual é o maior expoente? 9. Então, ele é um polinômio de grau 9 ou de nono grau. Na letra G, nós temos uma multiplicação de potências aqui, ó. X à quarta e x ao cubo. Multiplicação de potências, repete-se a base e soma-se os expoentes. Então, 4 mais 3, 7. Então, o maior expoente nesse caso aqui é o 7. Então, ele é um polinômio de grau 7. E a letra D, você percebe que ele não tem a variável, né? Nesse caso, ele tem, o grau dele é nulo, né? É zero. Ok? Na questão 3, pessoal, diz assim, ó, quais dos itens a seguir correspondem às raízes do polinômio? O polinômio é esse aqui, ó, px, x elevado a 6, 3x elevado a 5, 11x elevado a 4, menos 15x ao cubo, mais 46x ao quadrado, menos 24x, ok? Vamos fazer. Quando ele diz o seguinte, ó, quais dos itens seguindo correspondem às raízes do quando ele diz quais dos itens a seguir correspondem às raízes do polinômio, é o seguinte: quando eu substituo esses valores que ele me deu,
no x, certo? Quando eu substituo, por exemplo, na letra A, o valor é menos 3. Eu substituindo esse valor no x, obtendo um resultado zero, significa que esse número é a raiz do nosso polinômio, certo? Então, começando aqui na letra A, ó, só para descrever aqui para vocês, onde tinha o x eu coloquei o menos 3. Então, ficou menos 3 elevado a 6, que dá 729. Lembrando que fica positivo, né? Quando o expoente é par, o número fica positivo. Quando o expoente é ímpar, ele mantém o sinal. Então, nesse caso aqui, ó, o expoente é ímpar, tá? Então vai continuar negativo, porque negativo com positivo é negativo. Então vai ficar 3, repetir, menos 3 elevado a 5, menos 243. Lembrando que menos 3 elevado a 5 é o menos 3 multiplicado por ele mesmo. 5 vezes, né? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Bom, continuando. Menos 3 elevado a 4, 81. Nesse caso, o expoente par fica positivo, certo? Aqui, repetiu menos 15, menos 3 elevado a 3, menos 27, fica negativo, porque expoente ímpar mantém o sinal. Expoente par fica positivo, então 3 ao quadrado, 9. E aqui eu só fiz o jogo de sinal, menos com menos, mais, certo? Multiplicando, resolvendo as multiplicações. Mais com menos ficou menos, né? Aqui é menos com mais ficou menos. Aqui é menos com menos ficou mais. E aqui era mais e mais ficou mais. Agora é só você somar, né? Aqui eu cortei, que vai dar zero. Somando, né? Menos 891 mais 405 mais 414 mais 72. Nós vamos obter o resultado zero. Se o resultado é zero, significa então que esse menos 3 é raiz do polinômio. Só vai ser raiz se o resultado for zero? Sim, só vai ser raiz se o resultado for zero, for nulo. Ok? Na letra B, o valor é 5. E aí eu vou deixar aqui o resultado, vocês vão dando pause no vídeo e vão transcrevendo para o caderno, certo? Substituiu o 5, o x por 5, em todos os valores. Aqui, como o 5 é positivo, eu nem coloquei entre parênteses. Não tem a necessidade de você colocar entre parênteses, que nem eu fiz aqui na questão anterior. Resolvendo 5 elevado a 6, que vai ser 5 vezes 5 vezes 5 multiplicado por ele mesmo, 6 vezes, nós temos aqui 15.625. Né? 5 elevado a 5, 3.125. 5 elevado a 4, 625. 5 elevado a 3, 125. 5 ao quadrado, 25. Lembrando que essas continhas você pode fazer na calculadora, né? Pode utilizar a calculadora para estar resolvendo. Resolvendo aqui, pessoal, nós obtemos um valor de 17.280. Não deu zero. Se não deu zero, então quer dizer que o 5 ele não é raiz do polinômio. Ok? Continuando aqui, ó, na letra C, né, que o valor de x é zero. Quando eu substituir x por zero, eu obtive o seguinte. 0 elevado a 6, mais 3 vezes 0 elevado a 5. Esses valores todos serão nulos, né? Porque é uma multiplicação por zero. Portanto, o resultado, lógico, vai ser zero. Se o resultado deu zero, significa então que o zero é raiz do polinômio, certo? Na letra D, quando nós substituímos por 6, nós obtivemos o seguinte, ó, 54.000. Nesse caso, não foi um valor nulo, né? Então, nesse caso aqui, ele não vai ser raiz. Não é raiz do polinômio. Na letra E, quando eu substituo por 4, veja só, obtenho 4.032. Também não é raiz. Lembrando, você vai dar pausa no vídeo e vai copiar as soluções no caderno, certo? Quem não fez ainda, quem não conseguiu fazer na aula passada. Na letra F, quando eu substituo x por 1, eu obtenho zero, sim? Ó, 1 elevado a 6 é 1, 1 elevado a 5 é 1, multiplicado por 3, 3. 1 elevado a 4 é 1, multiplicado por 11 negativo, 11 negativo. 1 elevado a 3 é 1, multiplicado por menos 15, menos 15. E 1 ao quadrado é 1, multiplicado por 46, dá 46. E menos 24 vezes 1 é menos 24. Somando-se, nós obtemos 0, portanto, é raiz do polinômio, ok? E na letra G,
Quando eu substituo por menos 4, o resultado também encontrado é zero. Nesse caso, também vai ser raiz do polinômio. O menos 4 é raiz do polinômio. E o 2 também vai ser raiz do polinômio. Quando eu substituo o x por 2, eu obtenho um resultado nulo. Então, também é raiz. Ok? Então, ficou aí a nossa resolução das questões da semana passada, certo? Pessoal, eu queria falar para vocês um pouquinho aqui sobre as operações com polinômios. Nós vamos trabalhar bastante a questão dos polinômios. E nas operações com polinômios, nós vamos iniciar com a adição, subtração e a multiplicação de polinômios, certo? Vamos de uma forma devagar, vamos tentando aí o máximo entender, tá bom? Nós temos o seguinte, ó, o que é uma adição de polinômio? A adição e a subtração ela é bem fácil. Veja só aqui o exemplo. Ó. Suponha que eu tenho aqui um polinômio px, que é dado por 4x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5x mais 8. E eu tenho um polinômio qx, que é 3x ao quadrado mais x menos 3. O que seria essa adição desse polinômio? Eu vou somar os dois, olha só. Px mais qx. Lembrando, pessoal, que quando eu falo em adição de polinômios, eu só posso somar os termos que são semelhantes. O que são os termos semelhantes? Ó, se eu tenho aqui um 4x ao cubo, né, o expoente é 3. Eu só posso somar ele com outro expoente também 3. Você percebe que não tem outro expoente 3 aqui. Ó. Ah, se não tem, o que eu faço então? Eu repito o 4x ao cubo. E eu somo apenas o que for possível. O que é que vai ser possível somar aqui? Expoente 2, expoente 2. Ah, então eu posso somar o menos 2x ao quadrado com mais 3x ao quadrado. Menos 2 mais 3, sinais diferentes, eu subtraio, deixo o sinal do maior número. Então vai ser mais 3 menos 2 é 1. 1x ao quadrado. Expoente 1, né, que é 5x, e o x, posso somar? Posso somar 5x mais 1x, que eu vou obter 6x. E o termo independente, eu somo com o termo independente. 8 menos 3, 5, sinal do maior. Ok? Nesse caso aqui é a adição. Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui a subtração. Olha só. Px menos qx. Para a subtração, nós vamos levar em consideração o seguinte. Esse qx, ele está subtraindo. Então, eu vou ter que fazer jogo de sinal. Então, sempre quando for subtração, eu tenho que colocar isso aqui entre parênteses. Ó. Ok? Quando eu coloco entre parênteses, antes de somar, eu tenho que fazer jogo de sinal com todos que estão dentro do parênteses. Seria basicamente o seguinte, ó, ficaria 4x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5x mais 8. E aí você faz, ó, menos com mais, menos 3x ao quadrado. Menos com mais, menos. E menos com menos, mais. Se você prestar atenção, você vai ver que todos que estão dentro do parênteses mudaram de sinal. Quem era menos ficou mais, quem era mais ficou menos. Então é isso que vai acontecer. Toda vez que você for subtrair, fazendo um jogo de sinal, vai alterar o sinal dos que estão dentro do parênteses, ok? E agora você soma como você fez ali na adição. O 4x ao cubo não tem nenhum termo semelhante a ele, então você só repete 4x ao cubo. O menos 2x ao quadrado, eu posso somar ele com menos 3x ao quadrado. Menos 2 com menos 3, sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Menos 5x ao quadrado. O 5x, eu vou somar ele com menos x. 5x menos x é 5 menos 1. Né? Então vai ficar sinal do maior, 4x. E o 8 com 3. 8 mais 3, 11. Então isso seria a subtração. Ok? Então para hoje, pessoal, nós vamos ver só adição e subtração. Tudo bem? Vou falar um pouquinho para vocês sobre polinômio nulo, tá? Tem algumas questões aí que a gente vai resolver hoje que vai pedir esse conceito. Vamos ver o que seria um polinômio nulo. Olha só. Polinômio nulo, pessoal, suponha que eu tenho aqui a questão. Né? Px igual a 3m menos 9x ao quadrado, mais m ao quadrado menos 4, mais n menos 5. E eu peço para você determinar os valores de m e de n. Quem é m e quem é n? Para que esse polinômio seja um polinômio identicamente nulo.
Nesse caso, para ele ser nulo, todos os seus coeficientes têm que ser zero. Para todos os coeficientes serem zero, quem é o coeficiente de x ao quadrado? Esse carinha aqui, ó. Ó, se era para ele ser zero, então eu vou fazer o seguinte, ó. 3m menos 9 tem que ser zero. Tem aqui uma equação de primeiro grau. Como você resolve? Mudou o 9 para lá, então você vai ser 3m igual a 9. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. 9 dividido para 3 é 3. Então m vale 3. Ou, no caso aqui, ó, m ao quadrado menos 4. Nesse caso aqui, pessoal, também... Não, o caso aqui não era 4, é 9, né? m ao quadrado menos 9. Você tem o seguinte, ó. Se o m ao quadrado menos 9 vezes x, né, tem que ser nulo, então eu vou ter m menos 9 tem que ser zero. Mudou o 9 para lá, então você vai ter m ao quadrado igual a 9. O 2 que está em forma de expoente vai passar em forma de raiz, mais ou menos raiz de 9. Então vai ser mais ou menos 3. E por último, esse aqui também tem que ser nulo, tem que ser zero. N menos 5. Se ele tem que ser zero, tem a equação de primeiro grau, passa o 5 para lá, ele vai positivo. Então esses são os valores para m, ou mais ou menos 3 e o 5. Então isso seria um polinômio nulo, né? Os valores tornariam esse polinômio nulo. Bom, pessoal, então seria isso, ó. Para atividade, eu vou deixar essas três atividades aqui com vocês. Na página 173, que é essa página aqui, ó, do livro de vocês, ele diz o seguinte: o exercício 4 e o exercício 5. É só polinômio nulo, tá? Você vai igualar isso aqui a zero, ó, e vai resolver. Vai igualar a zero e vai resolver, certo? E na página 175, a atividade é a 17, apenas A e B, tá bom? 17, apenas A e B, que é uma adição e uma subtração de polinômios, ok? Então, por hoje é só. Boa sorte, pessoal. Até o nosso próximo encontro, tá? Qualquer dúvida, entre em contato.